Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que está sendo discutido no mundo inteiro. Não é sobre guerras, e sim sobre a polêmica que o Donald Trump começou a fazer contra o Papa Leão XIV. Bom, essa polêmica é que na manhã de segunda-feira, hoje é terça-feira, mas na manhã de segunda, o mundo inteiro começou a falar que Trump fez uma publicação na sua rede social, Truth Social, em que falou muitas e muitas coisas contra o cardeal Leão XIV. Bom, chamou ele de medroso, disse que ele só estaria lá porque ele era o presidente dos Estados Unidos e a igreja decidiu botar um papa americano para saber como lidar com um presidente como o Donald. Isso começou porque o papa começou a criticar esta guerra e dizer que o mundo precisa de paz. Donald Trump com certeza não gostou e começou a falar sobre isso e criticar o cardeal. E o Papa, por outro lado, ele disse que não vai parar de pedir paz. Bom, terminado as falas, o Donald Trump ele fez uma publicação se colocando como Jesus, com uma túnica branca e vermelha abençoando uma pessoa em uma cama de hospital. Passou algumas horas e o mundo inteiro começou a falar sobre isso e pegou muito mal porque o Papa ele é líder de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, são 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo inteiro. No próprio Estados Unidos está crescendo muito o número de católicos. O próprio partido dele começou a falar mal, não gostando, né, dessa publicação. E ele voltou atrás e apagou essa foto gerada por IA que está ele como Jesus Cristo, e ele depois disse que não tem nada a ver, ele estava ali como um médico e não como Jesus, voltou atrás nas falas. Bom, e o mundo inteiro está falando sobre isso. Bom, eu quero falar para vocês, perguntar a vocês se vocês já ouviram uma frase chamada Red Herring ou cortina de fumaça. Bom, o que é cortina de fumaça? Vamos falar cortina de fumaça porque é a frase mais popular. Cortina de fumaça. O que é cortina de fumaça? Cortina de fumaça é quando líderes fazem uma fumaça, vamos dizer assim. Um projeto fala de alguma coisa, começa a divulgar uma coisa para a população falar sobre isso que o sistema está falando. Sendo que, na real, o sistema está fazendo isso para você não ter olhos e nem ouvidos para o outro lado, para outras coisas que está acontecendo ao mesmo tempo e que o sistema não quer que você veja isso. Bom, essa guerra, entre aspas, entre Igreja Católica, Papado, Papa e Donald Trump, governo dos Estados Unidos, é uma cortina de fumaça. E eu digo a vocês, não caia nessa, não caia nessa. Bom, esse canal é um canal que eu estou aqui analisando todas as notícias para passar a vocês a forma certa de ler as notícias e passar a minha visão do que está acontecendo nesse momento. Bom, o que está acontecendo nesse momento é uma possível escalada na guerra. Eu não sei se vocês sabem, mas domingo, Erdogan, primeiro-ministro da Turquia, fez uma declaração fortíssima sobre esta guerra, sobre Israel. Bom, eu quero ler com vocês aqui, essa notícia, tá? Peguei meu tablet aqui. Essa notícia
sei se dá para vocês ver. Não sei se vai dar para vocês olharem. Mas, bom, aqui diz aqui, ó, Erdogan, primeiro-ministro da Turquia. O que ele diz? Diz aqui, Erdogan ameaça com ação militar contra Israel. Parlamentar o chama de ditador megalomaníaco. A Turquia poderá tomar medidas militares contra Israel, se necessário, alerta Erdogan, traçando paralelos com intervenções passadas em Kabarak e na Líbia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou Israel no domingo de cometer atrocidades contra a Palestina e o Líbano e ameaçou com uma possível ação militar contra o Estado judeu, semelhante às suas intervenções anteriores. A rede de genocídio, agora o que o Erdogan está dizendo aqui, a rede de genocídio manchada de sangue continua a matar crianças inocentes, mulheres e civis em qualquer regra ou princípio, ignorando todos os tipos de valores humanos, alegou Erdogan ao discursar na Conferência Internacional de Partidos Políticos da Ásia, em Istambul. Então, o que foi que aconteceu? Teve uma conferência internacional de partidos políticos da Ásia, e nessa conferência que teve domingo de partidos políticos na Ásia, Erdogan fez esse discurso dizendo que Israel está fazendo um genocídio, matando criancinhas inocentes, mulheres inocentes, civis inocentes. Ele ainda diz assim, apesar do cessar-fogo, Israel forçou 1,2 milhão de libaneses a deixarem suas casas devido a ataques a assentamentos civis, disse Erdogan. Apesar de Israel e os Estados Unidos rejeitar as alegações de que o Líbano esteja incluído no atual cessar-fogo com o Irã, Erdogan prosseguiu descrevendo as ações israelenses como bárbaras, citando uma lei controversa, aprovada recentemente pelo Knesset, que prevê a pena de morte para terroristas, a qual, segundo o líder turco, se destina apenas a prisioneiros palestinos. Respondendo a repórteres mais tarde naquele dia, Erdogan intensificou ainda mais sua retórica, sugerindo a Ankara poderia optar por um confronto militar com Israel. Ele diz aqui, precisamos ser fortes para impedir que Israel faça isso com a Palestina, disse Erdogan. Assim como entramos em Kabarak, assim como entramos na Líbia, faremos o mesmo com eles, afirmou. Não há nada que nos impeça de fazê-lo. Precisamos apenas ser fortes para que possamos tomar essas medidas. Você entendeu aqui o que ele está dizendo? Ele disse aqui que a Turquia precisa ser forte para impedir que Israel faça isso com a Palestina. E do jeito que eles entraram outrora em Kabarak e na Líbia, faremos também com eles. Também farão com Israel, entrando em confronto com Israel. E ainda diz aqui, não há nada que impeça de fazê-los. Não há nada que nos impeça de fazê-los. Não é nada que nos impeça, né? Não há nada que nos impeça, tá aqui caindo. Não há nada que nos impeça, ele está dizendo aqui, que não há nada que impeça eles de entrar em confronto, em uma briga com Israel. Eu não sei se vocês sabem da história, mas Turquia e Israel hoje são dois players importantíssimos no mundo e que
são rivais, se odeiam. E não foi assim. Turquia foi o primeiro país muçulmano que aceitou Israel como país. Mas na década de 2000, depois que Erdogan entrou ao poder, isso mudou. Precisamente no ano de 2010, quando israelenses mataram 10 civis numa embarcação turca. Bom, Erdogan já vem desde lá, de 2010, falando que Israel são genocida, que Israel quer acabar com a Palestina, que Israel são ruins. E as diplomáticas, né, entre os dois países foram azedando e só caindo. Bom, enquanto muita gente fala em Estreito de Hormuz, muita gente fala nesta guerra dos Estados Unidos e Israel, quando todo mundo fala em China tomar Taiwan, eu falo precisamente também nisso, em China e Taiwan, e também falo em China e Japão. Mas pouca gente, eu acho que ninguém nunca falou sobre Israel e Turquia. Bom, o que está acontecendo nesse momento é a Europa dividida, uns ficando do lado dos Estados Unidos e outros contra os Estados Unidos, não querendo entrar nesta guerra. E os que não querem entrar nessa guerra estão do lado do Irã, ou da China, ou da Rússia, ou nenhum deles, mas estão querendo simplesmente ficar neutros. Então a Europa está dividida nesse momento em 3 blocos: os neutros, o do lado dos Estados Unidos e do lado da China e da Rússia, que é os que ficam do lado da China e da Rússia, os que ficam do lado do Irã. Bom, cortina de fumaça, não seja enganado. A mídia está fazendo isso, Donald Trump é o mestre do marketing, para tirar a atenção das pessoas e fazer a mídia focarem numa coisa, sendo que não era para as pessoas focarem nisso, era para a mídia estar focada nessa fala do Erdogan, porque isso pode ocorrer sim a terceira guerra mundial, o terceiro conflito, porque Turquia, se você não sabe, ela faz parte da OTAN. Turquia é a Europa, ela faz parte da OTAN. E ela tem a segunda maior tropa de militares da OTAN. Ela só perde para os Estados Unidos. Em 2000, a última pesquisa diz que Turquia tem mais de 480 mil militares, homens prontos para a guerra, fora 350 mil reservistas. Ela tem quase 1 milhão de homens prontos para a guerra. Ela é membro da OTAN. Então, se acontecer uma catástrofe ou um atentado contra ela, está acontecendo contra a OTAN. Então, a OTAN vai acionar, a Turquia vai acionar o artigo de parceria nuclear ou parceria militar de guerra, artigo 5º. E isso significaria que a OTAN entraria na guerra, e aí seria uma guerra entre OTAN e Israel. A OTAN tem armas nucleares, Israel tem armas nucleares também. Israel tem cerca de 90 bombas nucleares. Turquia, por ser membro da OTAN, guarda 50 mísseis nucleares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocaram lá na Turquia 50 mísseis, 50 bombas nucleares. B-61, se eu não estiver enganado. Posso estar enganado aqui com o nome dela que está lá. Bom, a Turquia tem arma nuclear, Israel tem arma nuclear, pode aí começar uma guerra, mas ela fica um pouco distante de Israel e aí fica agora um pouco mais difícil, né? Uma guerra entre eles dois, já que eles ficam um pouco longe. E não sei se você sabe, Turquia, ela hoje é um país que manda na Síria, vamos dizer assim. Tem uma influência muito grande na Síria. E a Síria fica ali no meio entre Irã e Israel.
E Síria e Líbia fica ali no meio termo, ela fica ali no meio, ali, Síria e Líbano. Então, já caiu um míssil na Síria, míssil balístico, que foi depois falado que foi do Irã, que era um míssil do Irã, matando 4 pessoas. E o que tem a ver a Síria nessa jogada? Tem a ver porque a Turquia tem tropas na Síria e Israel também tem tropas na Síria. Então a guerra poderia vir pela Síria. Bom, essa toda a teoria que eu estou criando é dizer que quando o Donald Trump está falando do Papa, é para tirar você da atenção do que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, Turquia está quase declarando uma guerra contra Israel, dizendo que, se preciso, eles vão entrar. Ele já diz mais nessa matéria, dizendo que se o Paquistão não tivesse coordenando esse acordo de paz entre Estados Unidos e Israel e Irã, eles, turcos, já teriam mostrado para o Irã, para Israel, como o seu devido lugar. Se Paquistão não tivesse na coordenação desse acordo de paz, nós já teríamos mostrado para Israel o seu devido lugar. Isso é uma ameaça. Secretários do governo israelense já chamaram o Erdogan de megalomaníaco, chamaram ele de louco e já dizem, e não é de agora, viu? Já tem muito tempo, ele já vem dizendo que depois do Irã, o país muçulmano que pode colocar panos muito quente mesmo nesse plano maquiavélico de Israel, que é reconstruir o terceiro templo. Depois do Irã, depois que acabar com o Irã, que o Irã não tem mais condições de entrar em uma guerra e disputar nada com Israel, o próximo país é a Turquia. Eu digo a vocês, o próximo país que Israel vai se voltar é a Turquia. Bom, você já viu Donald Trump, notícias que o Donald Trump está querendo tirar os Estados Unidos da OTAN, não é isso? Dizendo que a OTAN nunca ajudou os Estados Unidos e só os Estados Unidos que ajudaram a OTAN. Bom, essas palavras estão acontecendo de verdade. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem que Israel vai, conforme passar os anos, conforme acabar essa guerra, o próximo foco de Israel é uma briga ou uma guerra contra o Irã ou contra a Turquia. Por quê? Porque mesmo o Irã acabado, para fazer o terceiro templo, tem a Turquia. E a Turquia é um país muçulmano, é um país islâmico. E a Turquia, não sei se você sabe, dominava todo aquele Oriente Médio. E dominava, sim, Israel. Então ela vê Israel e todos aqueles países como seu império de outrora que quer colonizar de novo, tipo China e Taiwan. Então a Turquia, esse vídeo que eu estou fazendo hoje, em 2026, não é uma coisa que vai acontecer agora, mas é uma coisa que vai acontecer daqui a alguns anos. Vai passar os anos e vai acontecer, não sei quantos anos, se é 2, 3, 5 anos, mas vai acontecer rusgas entre esses dois países, ou talvez não demore tanto, mas depois que eliminarem o Irã, o foco agora vai ser a Turquia. Mas os Estados Unidos está saindo da OTAN. Por quê? Porque num possível confronto de Israel contra a Turquia, os Estados Unidos são obrigados a entrarem para ajudar a Turquia, porque a Turquia é membro da OTAN. E aí os Estados Unidos iriam entrar em guerra com Israel. Mas os Estados Unidos é parceiríssimo de Israel.
E já falamos aqui que essa guerra é uma guerra escatológica para o reset. E esta guerra escatológica para o reset não inclui os Estados Unidos a ajudarem a Turquia, e sim Israel. Mas então é por isso, agora eu estou falando para vocês, então é por isso que os Estados Unidos vai sair da OTAN. Por que os Estados Unidos vai sair da OTAN? Para não ajudarem a Turquia. E nesse confronto, os Estados Unidos ficarem a favor de Israel. Por quê? Porque ele saindo da Turquia, ele vai tirar as suas 50, saindo da OTAN, ele vai tirar as suas 50 bombas nucleares da Turquia. E aí a Turquia fica indefesa, e a Turquia indefesa, Israel vai crescer, vai entrar em guerra, e os Estados Unidos vai entrar em guerra, dizendo que dizendo que a Turquia são loucos, são os sunitas mais loucos que existem e que teriam que ajudar o país Israel. Ou a narrativa vai ser que, como eles têm 50 bombas nucleares dos Estados Unidos, eles não vão querer entregar essas 50 bombas nucleares, e aí os Estados Unidos vai entrar em guerra contra a Turquia. Por quê? Porque eles querem eliminar essas 50 bombas nucleares. Da mesma forma que eles estão querendo eliminar o enriquecimento de urânio no Irã. Só que lá tem 50 bombas nucleares. Só que eles vão dizer que a Turquia não vai conseguir. A Turquia não vai conseguir. A Turquia não vai conseguir ligar, jogar essa bomba nuclear, porque eles não têm um controle. O controle está com os Estados Unidos. O que eu digo a vocês é para vocês tomarem cuidado e observar o que está acontecendo no mundo nesse momento. Bom, a outra coisa que está acontecendo nesse momento é o fechamento do Estreito de Hormuz. Você sempre viu falar que quem está fechando o Estreito de Hormuz é o Irã. Só que no domingo, os Estados Unidos, o presidente Trump, ele mesmo disse que está fechando o Estreito de Hormuz para qualquer país. Bom, isso leva as pessoas a pensarem. Por quê? Porque no domingo, o Erdogan faz essas palavras, fala essas coisas. No mesmo dia, o Trump fecha o Estreito de Hormuz completamente para nenhum país. E no mesmo dia, tem informações que a China está levando armas para o Irã. E os Estados Unidos, o Donald Trump disse para não fazer isso, porque se fazer eles vão sofrer consequências. Então no domingo, domingo 12, né, aconteceu várias coisas. O Erdogan falando, ameaçando Israel, o Donald Trump fechando completamente o Estreito de Hormuz. Saiu um assunto, uma notícia que a China estava mandando armas para o Irã, e o Donald Trump dizendo, se a China fazer isso, eles vão arcar com as consequências. E 3 coisas muito importantes. A ameaça do Donald Trump é a China, fechamento do Estreito de Hormuz e a ameaça da Turquia ao Irã. Quando foi na segunda, ninguém está falando sobre isso. Está falando sobre o Papa, o Donald Trump falando do Papa e botando a fotozinha dele com Jesus. Bom, não sei se você já viu o vídeo, mas o Donald Trump uma vez foi perguntado se ele iria para o céu, e ele disse que não. Ele disse que é um homem que sabe que não irá para o céu. Ele sabia que não iria para o céu. Outras vezes, ele já fez isso também, colocando uma foto como Jesus. Ele fez uma vez, em abril do ano passado, né? tem ano já. Depois que o Papa Francisco morre, ele botou lá, com uma inteligência artificial, né? Ele fez uma montagem, ele com a camisa, com a bata, né? Uma túnica de Papa, né? Se fazendo de Papa. E também o próprio filho dele, há alguns tempos atrás, né,
colocou ele na frente do espelho como um bode, ajeitando a gravata aqui do bode. Então ele já foi o bode, já foi o Papa, agora é Jesus. Distração, galera, cortina de fumaça. Cortina de fumaça, distração. Não caia nessa, tá? Não caia. Seja esperto, não caia nessa. O que eu quero dizer para vocês é que estudem o que está realmente acontecendo nesse momento. Estudem, tá bom? Estudem o que está acontecendo nesse momento, tá? Tá caindo aqui, o tempo já tá ficando muito grande, mas antes eu quero dizer a vocês que, bom, sobre a questão Turquia e Israel, pode acontecer daqui a uns anos, ou pode acontecer agora também. Pode acontecer sim agora. Quem foi que disse que não pode? Vou tirar aqui. Quem foi que disse que não pode? Pode acontecer agora. Pode acontecer. Tá? Pode acontecer que Israel jogue uma bomba e caia nos soldados turcos lá na Síria. E a Síria revida. Mas eu acho que só vai acontecer quando os Estados Unidos saírem completamente. Bom, não sei se vocês também já ouviram agora, nesses últimos dias, a OTAN, né? O presidente da OTAN dizendo que eles estão já começando a ONU e a OTAN começando a ver a União Europeia, né? A União Europeia, a OTAN e a ONU começando a ver, a fazerem políticas sem os Estados Unidos. Então eles já sabem que os Estados Unidos vai sair. Eles sabem que essa guerra escatológica, e essa guerra escatológica, para fazer o terceiro tempo, para Israel entrar realmente como a Pax Judaica, muitas coisas têm que acontecer. E uma dessas coisas é a Terceira Guerra Mundial. E essa Terceira Guerra Mundial, ela vai vir como? Vai vir da China entrando em Taiwan, ameaçando e capturando Taiwan, ou então Japão e China, como já falei para vocês, ou então Israel e OTAN, Israel e Turquia. Bom, é complicado, eu não sei o que vai acontecer, estamos analisando, estamos vendo as notícias, mas eu sei que os Estados Unidos vai sair da OTAN e vai ficar do lado de Israel, porque isso é escatologia, essa guerra escatológica. Bom, eu sei que com o fechamento do Estreito de Hormuz total, quem está realmente sendo prejudicadíssimo é a China. E a China vai aguentar quanto tempo isso? Os Estados Unidos já falaram que não vai passar nada, nem o da China. A China vai aguentar quando? Até quando? Isso me lembra muito o que aconteceu. Pearl Harbor, no Japão, jogaram uma bomba nos Estados Unidos. Mas por que eles fizeram isso? Você já imaginou por quê? Você já imaginou que eles fizeram isso porque eles foram obrigados a fazerem isso? Ou eles só fizeram porque queriam realmente uma guerra, estavam nada para fazer, sem nada para fazer, e jogaram uma bomba ali porque quiseram entrar em guerra contra a nação que mais crescia no momento? Se você escolheu a alternativa número 1, que foram obrigados, você acertou. E como eles foram os obrigados? Porque eles não tinham mais petróleo, estavam sendo ameaçados de morte. Por quê? Porque os Estados Unidos, nesta guerra, Segunda Guerra Mundial, começou a impedir a mandar petróleo ao Japão. O Japão começa a ficar sem energia. E sem energia
eles começam numa teoria que ou eu entro na guerra ou não. Se ficar, o bicho pega, se não ficar, o bicho come, né? Que é o correr, né? Se correr, o bicho pega, se não correr, o bicho come. Então, os Estados Unidos está aos poucos neutralizando a China, do jeito que neutralizou o Japão. Está aos poucos neutralizando a China. E esse fechamento do Estreito de Hormuz completamente é o neutralizar a China. A guerra Estados Unidos e Irã já é uma neutralizar a China. E agora fechar de vez. Bom, vamos ver a sequência. E bom, não caia nessa, não fica vendo essas coisas que a mídia fica passando para você sobre Papa, Estados Unidos, Donald Trump se colocando como Jesus. Isso é só distração, cortina de fumaça, é red herring. Cara, calma, saia disso, tá bom? Não caia nisso. Leia simplesmente as notícias como elas têm que ser lidas. Procure conhecimento. E o mais importante, procure Jesus. Entregue sua vida a Cristo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se você ficou até aqui. Valeu, tchau.